Olá, bom dia. Estamos aqui numa manhã de domingo maravilhosa, onde se faz menção do Dia dos Pais. E eu gostaria de contar uma história para você. História essa que tem um significado bem interessante. Conta-se que um professor, um mestre, que lecionava para cerca de 50 alunos na sua classe, sendo que essa classe era composta por alunos de diversos lugares e dentro de uma situação socioeconômica bem diferente uma das outras. E tinha aqueles que eram mais aclamados, mais aplaudidos, porque chegavam na sala portando um tênis da hora, um relógio no pulso, um cordão e um celular de última geração. E partindo desse pressuposto aí, já tinha-se um grupo, que se agrupava a essa pessoa, mas nessa mesma classe chegavam às vezes pessoas, alunos de bermuda, com uma chinela de uma cor e a outra de uma outra cor, demonstrando a situação socioeconômica que viviam, e esses eram assim um pouco excluídos, de um grupo que tinha uma relevância maior. E se observou que dentro dessa sala de aula tinha aqueles que eram segregados, colocados à margem, por não ter um objeto de status que lhe viesse incluí-los, num ciclo social. Embora dentro de uma classe, mas havia essa divisão. E um dia o professor, ouviu alguém dizer: professor, eu tenho um problema para ser resolvido. Sumiu o meu celular, desapareceu, alguém roubou. E o professor, que não era só um professor, mas um mestre, ele pegou e disse: acalme-se, rapaz, porque vai ser resolvido esse problema. E ele: mas eu tenho que levar meu celular de volta, eu tenho que chegar em casa com ele, meus pais vão inquirir, se você não resolver eu vou até o conselho da escola, eu vou fazer de tudo, mas eu vou adquirir. E ele replicou e disse: acalme-se, rapaz, vai ser resolvido. E esse professor colocou todos os alunos na sala, perfilados, e disse: olha, eu quero que vocês coloquem suas mochilas na frente de você, e saiam aqui perfilado um após o outro, passando pela porta e por mim, que eu vou revistá-los a todos. Porém, tem um detalhe: eu quero que vocês façam isso de olhos fechados, não podem abrir os olhos. E assim foram se passando os alunos, um por um, até o último, e foram embora para casa. No outro dia, o professor pega o celular, devolve para o dono legítimo, e aquela situação de curiosidade, aquela vontade de toda a classe saber quem tinha pego, quem tinha furtado, e por que fez. Passou-se uma semana, passou-se um mês, passou-se 2 meses, passou-se anos, e nunca foi revelado quem foi aquele que furtou o celular. Os alunos, cada um tomou seu caminho, formaram e passaram a exercer funções relevantes na sociedade, e aquele professor, depois de muitos anos, estava na praça jogando milho para os pombos, e de repente ele ouviu uma voz que ele disse: professor! E ele, com um olhar cansado, se voltou para aquela pessoa e disse: quem é você? Ele disse: você foi o meu mestre, o meu professor. Aí foi procurando fazer com que ele lembrasse dele, e ele foi gradativamente se lembrando, e disse: você faz o que? Ele disse: eu sou professor na faculdade. E ele disse: mas quem lhe deu essa inspiração? E ele disse: você foi a pessoa que me inspirou, porque o final da minha história seria totalmente diferente se você tivesse revelado que naquele dia eu estava trêmulo, nervoso, com medo naquela fila,
E se fosse revelado que foi eu que furtei aquele aparelho, a minha história seria diferente. É interessante a gente parar para pensar, né, que os verdadeiros mestres, eles fazem assim. Como seria a história desse rapaz se fosse relatado o feito dele, e as pessoas, os alunos praticamente iriam vê-lo como ladrão, como alguém que roubava, como alguém que deveria sofrer uma pena, e provavelmente a sociedade ia ter uma pessoa de má índole, porque muitas das vezes as pessoas definem umas às outras por aquilo que elas fazem e não por aquilo que ela é de fato, em essência. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu achará. Reparte com 7, ainda com 8, porque tu não sabe o mal que há de vir sobre a terra. Que nós, como pais, como mestres, como professores da vida, possamos ser objeto de inspiração para outras pessoas, para que elas venham se tornar pessoas relevantes na sociedade e contribuir disseminando sempre o bem. Jesus foi o pão de Deus lançado na terra sobre as águas, e o exemplo dele como mestre pode ser copiado por qualquer pessoa em qualquer lugar para influenciar as pessoas com a cultura do céu aqui na terra. Que Deus abençoe o seu dia nesse dia dos pais, e sem dúvida nenhuma os problemas serão resolvidos da melhor maneira possível quando você passa a se colocar no lugar daquele que infringiu, que quebrou uma regra, e passa a avaliar e escrever uma nova história, resolvendo da melhor maneira. Que Deus abençoe o seu dia, nesse dia dos pais, e que nós possamos sempre ter essa influência do céu, de Deus e da vida, e passar a vida às outras pessoas. Um forte abraço, que Deus abençoe. Se você gostou dessa história, né, e desse final feliz que se deu com esse rapaz, né, compartilhe esse vídeo, comente, né, deixe seu like, inscreva-se no canal para que quando tiver outros vídeos você possa também ter acesso. Estou aqui perto do pé de jabuticaba, que está frutífero. Olha aqui como vocês podem ver, né? Eu coloquei um adubo e ela está muito bonita, e eu amanheci nesse dia dos pais, né, olhando assim, ó, para cima, para o céu, vendo esse verde, vendo essa natureza, vendo a dimensão daquilo que Deus tem para cada um de nós, que não é uma coisa pequena. Amém. Muito obrigado.